Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que nós possamos estar bem, estar resguardado, né? Dizer que logo logo essa pandemia vai passar, se Deus quiser. Na tarde de hoje nós vamos trabalhar mais uma vez essas aulas remotas e hoje o assunto é bem interessante. Nós vamos trabalhar sobre geometria. Conhecer um pouco do que vem a ser geometria, o que quer dizer geometria. A palavra geometria ela é chamada de geo, terra, metria, medidas. Ou seja, a geometria é a parte da matemática cujo objetivo é o estudo do espaço das figuras que pode ocupar. Então vocês vão observar aí que nós trabalhamos com a forma dos objetos que estão no nosso dia a dia. Então, qualquer forma, qualquer objeto, é preciso que nós possamos compreender que ela está inserida na geometria. Então, são os elementos básicos da construção de conhecimentos. Os três elementos chaves para compreender melhor a geometria são ponto, reta e plano. O ponto é um objeto que não possui definição, ou seja, são os elementos geométricos mais simples. É um dos elementos mais simples, ou seja, o ponto não tem comprimento, não tem largura, não tem espessura. Dizemos que o ponto não tem dimensão, ou seja, representamos ponto por letras maiúsculas do alfabeto. Então, no caso, vamos pegar aqui como exemplo as estrelas, né, no céu. Então você pode dizer que ele é a base de início de qualquer arte geométrica. Já a reta não possui nem começo nem fim. Por isso é representada por duas setas nas extremidades. Ela é infinita. Não possui largura, não possui espessura, só a questão do comprimento. Por isso dizemos que possui uma dimensão. Então, embora seja formado por ponto, também não possui definição, mas apenas uma característica, ou seja, essa característica. Então, nós temos como exemplo uma corda de violão, né, que pode ser considerada uma reta, um risco que você passa, seja ele transversal ou não, num quadro. Então, se entende que o ponto ela não é infinita. O plano também não há definições para o plano. Entretanto, podemos estudar sua formação e algumas de suas características. Então, o plano também não é infinita, como não possui espessuras, não possui largura e comprimento, dizendo que os planos possuem duas dimensões, representando a reta por letras minúsculas do alfabeto grego, o alfa, o beta e assim por diante. Como exemplo de um plano, uma tampa de uma mesa, a planificação do chão, uma parede. Então, esses são os elementos básicos de um plano. Dentro da reta, nós podemos estudar o que é uma semirreta. Então, a semirreta faz parte do estudo da geometria, que são retas que apresentam ponto de origem, ou seja, ela tem o início e ela não tem fim, mas ela tem um ponto onde ela pode até chegar. Então, como representamos as retas, a semirreta e uma reta, então são indicadas por uma seta de um dos lados que demonstra o sentido que não tem fim. Mas é preciso entender que ela tem uma origem. As retas podemos ter
pontos infinitos. A semi-reta é uma parte da reta, né? É a parte da reta que tem início, que é marcado por um ponto, mas não tem fim. Já o segmento é uma parte da reta marcada por 2 pontos, ou seja, tem o objetivo você focalizar e indicar a parte, ou seja, o ponto A, ponto B. Um exemplo, uma pessoa que sai de Bezerros vai até Caruaru. Bezerros início, Caruaru é o final. Então, veja que aí tem um segmento de reta nesse exemplo que nós passamos. As figuras geométricas, elas são definidas por possuírem 2 dimensões. Como aqui nós temos uma figura. Ela tem comprimento e tem largura. Nesse sentido, quando temos uma figura geométrica que se entrelaçam, nós a chamamos de polígono entrelaçado, como é o caso do primeiro polígono, dos primeiros polígonos que nós olhamos. E ela tem 2 divisões. Nós temos os polígonos côncavos e convexos, onde nós vamos conhecer o que são polígonos convexos e polígonos côncavos. Um polígono que é considerado convexo, então quando a reta consegue interceptá-lo no máximo em 2 pontos. Então é necessário saber identificar que nele existe o quê? Um segmento de reta traçado em apenas uma região. Já os côncavos é um polígono que é considerado um segmento de reta onde é interceptado em mais de um ponto. Então, observe aí os 2 quadros que nós colocamos dos polígonos convexos. Nós temos aí triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono. E os côncavos é um quadrilátero, mas veja que ele é um pouco diferenciado. Ele tem em uma de suas extremidades uma abertura. Já o pentágono também com uma abertura, né? Trazendo ele mais, tirando o contexto da figura em si. Da mesma forma a estrela, da mesma forma o hexágono. Então observe que no côncavo, ou seja, quando uma parte dele está para fora do limite do polígono, ou seja, não está toda com a dimensão por completo. Então observe que dentro da geometria nós estudamos principalmente as partes dos elementos nos segmentos do ponto, nos segmentos da reta e também no segmento do plano, além das suas divisões. Então, esperamos que nós possamos aqui, neste entendimento, podemos colaborar com vocês, trazer mais informações. Qualquer dúvida, vá até o livro, e no livro você vai acompanhar todo o conteúdo e tem aí a sequência de exercício na qual nós deixamos, né, para vocês acompanharem no material que enviamos. Então, a todos vocês, uma boa sorte e qualquer dúvida nos procure através do WhatsApp e individual.